Adão e Eva caíram, eles cederam à tentação. Qual foi a sensação que permeou o céu num momento como esse, onde todo o plano de Deus aparentemente estava sendo destruído? Pastor Josanã. É bonito notar, e o livro nos apresenta isso, que apesar de o plano da salvação ser eterno, ele não foi feito de última hora, ele não foi feito a pressas, mas mesmo assim houve dor, porque havia amor. E onde existe amor, existe a possibilidade de dor após a queda, a decepção, a traição. Então, só existia dor porque existe um amor genuíno. Então, esse foi o sentimento que permeou todo o céu, inclusive os anjos, como o livro diz, a Trindade, porque havia muito amor envolvido com o ser humano. E como há amor, e é uma realidade em nossa vida, em nossa família, onde há amor, há possibilidade de dor. Continuando aqui o pensamento do pastor Josanã, além da dor, houve também tristeza no céu. Os anjos não conseguiam imaginar que saída Deus poderia oferecer para a raça humana, condenada agora à morte. Interessante que Ellen White, ela menciona que na expressão do rosto de Jesus havia um misto de compaixão e tristeza. Mas esses sentimentos, eles foram substituídos por uma especial esperança, por uma paz, quando o próprio Cristo comunicou a toda a hóstia angelical que a divindade, a Trindade, havia elaborado um plano para a salvação do ser humano. E antes de saber qual era o plano, os anjos ficaram muito felizes, que as coisas não estavam todas perdidas, que havia um escape. Mas quando ele disse para os anjos que ele se havia oferecido, os anjos se entristeceram sem entender o significado da morte. Eles não entendiam o que era a morte. Não podiam imaginar a realidade da morte. E a reação deles foi impressionante, porque eles prontamente se ofereceram para que eles próprios viessem dar a vida deles, anjos, em favor do ser humano. Mas Jesus, não. A vida de vocês, ela não é suficiente. Eu estarei lá, mas vocês vão ter um papel. Eu achei tão lindo isso. Vocês vão ter um papel a desempenhar. E esse papel será confortar o Filho do Homem. E aqui, pastor Alice, eu fiquei pensando que no ambiente da família, não é? Cada membro da família tem um papel a desempenhar. Quando os pais têm inteligência, sabedoria para dar a cada filho e eles próprios desempenharem os seus papéis de acordo com a sua capacidade, a família cresce junto. Pais que fazem tudo pelos filhos, não deixam os filhos fazerem nada, esses filhos não crescem. Então, Jesus diz, olha, morrer pelo ser humano vocês não podem, mas vocês têm um trabalho. Tem uma pessoa que teve um problema sério no casamento, e ela me dizia assim: pastor, como eu queria que o que eu fiz atingisse só a mim, como eu queria que o erro que eu cometi ferisse só a mim. A maior dor que eu tenho é de olhar nos olhos dos meus filhos e ver a dor que eu causei a eles. Essa é a consequência terrível do pecado. O pecado, ele pode ser cometido de maneira solitária, mas ele tem consequências coletivas. E o capítulo que estamos estudando hoje prova exatamente isso. As consequências do pecado, elas foram coletivas, né? E quando alguém me pergunta qual é a parte dos livros de Ellen White que eu mais gosto, é exatamente a do capítulo que estamos estudando hoje, né? Quando Jesus vai comunicar aos anjos, e os anjos sempre louvavam a Jesus. Naquele momento, quando ele disse todo o sofrimento, como o pastor Hélio apresentou, eles não conseguiram louvar. E Jesus pediu que eles louvassem, porque ele estava feliz, porque iria restaurar aquilo que foi quebrado com o pecado. E eu gosto de pensar nisso, mas eu gosto de pensar trazendo para minha casa, para minha família. Cada vez que eu quebro alguma coisa de relacionamento, cada vez que uma família quebra alguma coisa, e a atuação de Deus restaura, a louvor, a alegria no céu. Porque esse é o papel da redenção, é restaurar coisas que Deus pode restaurar, coisas que foram quebradas pelo pecado. E naquele momento os anjos cantaram, mesmo sabendo que o Salvador deles iria sofrer, derramar sangue, coisas que eles nem entendiam o que significava, ser chicoteado, mas eles louvaram. Jesus pediu: louve, por favor, porque eu estou feliz, porque vou restaurar. Então eu fico vendo a alegria de Deus na restauração. Tremendo, não? Dizendo, Tremendo. Não é que vai ser melhor para mim. Qualquer regra que Deus crie, não é que Deus vai ser abençoado, é que o homem que obedece vai ser abençoado. Então, quando eu guardo o sábado, por exemplo, eu não guardo porque é uma regra da igreja, eu guardo porque eu sei a bênção que é para a minha vida, para a minha família, para o meu casamento, para a minha saúde. Então, quando Deus diz assim, olha, não adultere, não é porque alguma coisa vai acontecer no céu e Deus vai ganhar, eu vou ganhar. Há funções diferentes nas pessoas da divindade, e os três estavam unidos nesse propósito. E o que nós voltaremos a tratar desse assunto lá na frente, mas esse será o nosso tema pela eternidade. Aleluia. Esse será o tema. A redenção, o amor vai ser o tema em que os salvos se debruçarão pela eternidade. Não dá nem pra gente dimensionar imaginar, isso, mas é maravilhoso mesmo assim.